Vamos, crianças, é o seguinte, tá? Na semana passada a gente viu um monte de aula, não foi? A gente viu religião, viu artes, viu mais o que, meu Deus? Viu tanta coisa, viu ciências que tinha se até, vamos dizer assim, se atrapalhou, que tia estava toda atrapalhada, mas mesmo assim tia ainda continua, viu? Mas vamos lá, tá? Hoje a gente vai ver, tá certo, dois assuntos novos, tá? E este assunto aqui, que tia também já tinha falado pra vocês, tá? Então, já que tia já falou desse assunto aqui pra vocês, vamos começar por ele, tá? É o seguinte, lembram que tia disse o seguinte, tá? Que as palavras, elas são formadas por pedacinhos, tá? Vamos dizer assim, olha, a palavra gato, tá? Gato. Ela é formada por dois pedacinhos. Se você for separar a palavra gato, você vai ter gato, tá? Dois pedacinhos, ó. Um, dois, certo? Então é o seguinte, esses pedacinhos aqui, ó, a gente chama de sílaba, tá bem? Sílaba. E eu também expliquei pra vocês que toda palavra, ela tem uma sílaba tônica. Então, se tia perguntar pra você o que é sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, aquela que você fala com mais força. Então, as palavras, elas vêm, tá certo? Com acento e sem acento. Gato não tem acento. Como é que eu vou descobrir, tia? A sílaba tônica de gato. Aí tia também explicou pra você que você tem que vender a palavrinha, né? Por exemplo, olha o gato. Então você demorou mais aonde? No gá. Então o gá é a sílaba tônica. Você tem a palavra, ó, lâmpada, certo? Lâmpada. Precisa eu vender? Não, porque ela já tem acento. Então eu já vou lá, ó. Café. Café, ela também já tem acento. Precisa eu vender a palavra? Não, você vai lá e circula, ok? Toda palavra que já tiver o acento, você automaticamente faz o quê? Diz logo a sílaba tônica, não precisa você vender. Quando não tem o acento, você vai fazer o quê? Você vai vender a palavra, ok? Aí, vê bem, a gente viu, tá, que as palavras elas têm sílaba tônica, tá? Que são as sílabas mais fortes. Se tem o acento, eu já sei qual é a sílaba mais forte. Se não tem, eu vendo. E eu vi também, tá certo, que as palavras elas têm número de sílaba. Por exemplo, gato, ela tem duas sílabas. Café, ela tem duas sílabas. Então, quando uma palavra tem uma sílaba, tá? É o que? Monossílaba, tá? Como, por exemplo, tia, sol, pé, mão, pão, ok? Então, elas são monossílabas, tá? Quando tem uma palavra, uma sílaba só, tá? Monossílaba. Quando ela tem duas sílabas, feito gato, café, sofá, pedra, tá? Então ela é dissílaba, duas sílabas, tá? Aí é só você lembrar, se você for, né, imaginando direitinho, uma sílaba, monossílaba. Dissílaba, duas sílabas, tá certo? Trissílaba, três sílabas, como por exemplo, tijolo, tá certo? Tapete, mureta, tá? Três sílabas, ok? Quando a palavrinha, tá, tem quatro ou mais de quatro, ela é polissílaba, tá? Por exemplo, cadeirada, polissílaba, tá? Deixa eu ver. Liquidificador, ok? Polissílaba. Então, necessariamente ela não precisa ter quatro só. Ela teve quatro, ela teve cinco, ela teve seis, teve sete. Ela é polissílaba, tá bem? Então, monossílaba quando é uma sílaba. Dissílaba quando ela é duas sílabas, tá? Trissílaba quando ela é
3 sílabas. Polissílaba quando ela é 4 ou mais sílabas, certo? Tenho dificuldade nisso? Não, bota na cabecinha, tá? Bota na cabecinha que sílaba tônica é a sílaba mais forte, tá? Se a palavra tem acento, vou lá e já sei qual é. Se ela não tem, eu vou vender, tá? Se a palavra tem uma sílaba, monossílaba. Se tem 2, dissílaba. Se tem 3 sílabas, trissílaba. Se tem 4 sílabas ou mais, polissílaba, tá? Então não tá difícil, ok? Hoje a gente já vai para um assunto também que vocês já viram o ano passado. Tia só vai lembrar, tá? Lembra que na semana passada, deixa eu pegar aqui meu apagador, que na semana passada, tá bem? A gente viu o seguinte, o uso, tá? Do S e do SS, tá bem? A gente explicou para você que o S, ele pode vir no início da palavra, por exemplo, suco, ou quando, tá certo, ela vem na frente de uma consoante, como por exemplo, ensaio. Não, na frente não, perdão. Né? Quando ela vem atrás de uma consoante, como por exemplo, tá vendo aqui, ó? Uma consoante na frente, a vogal, né? Então, quando tem uma consoante e uma vogal, eu uso um S, ou no início, ou, tá certo, no meio. No meio, tá? Quando eu tenho uma consoante de um lado, a vogal do outro, ou vice-versa, tá? E no SS, quando eu tenho 2 vogais, tá bem? Como, por exemplo, o, só, tá? Então, eu tenho vogal de um lado, vogal do outro, por isso que eu uso SS, tá? Isso aí foi fácil, não tive dúvida, tá bem? Hoje a gente vai para o uso do cedilha, tá certo? Do cedilha, né? Então é o seguinte, cedilha é aquele, tá certo? Tracinho que a gente usa embaixo do C, tá? E preste atenção, eu uso cedilha com tudo? Não, tá? Não é com tudo. Eu uso cedilha somente quando eu puder, tá? Colocar junto de 3 vogaizinhas, tá? O A, o O e o U, tá bem? Deixa eu apagar essa parte daqui de cima para não complicar a cabeça de vocês. Vocês ficarem pensando assim, tem muita coisa, a tia tá escrevendo muita coisa hoje e eu já tô perturbada. Tá? Então, vê bem. O cedilha, tá certo? Eu só posso usar com as 3 vogais, tá? A, O e U. Porque, vê bem, quando eu tenho a palavra ó, cebola, eu uso cedilha? Não. Mas eu tenho a palavra ó, palhaço, tá certo? Vê só, tem o O, por isso que eu utilizo cedilha, tá certo? Eu tenho a palavra circo. Por que eu não boto cedilha? Porque é com o I. Por que em cebola eu não boto cedilha? Porque é com E, tá? É com E. Porque vem com a vogal E. Melhorou? Então, tá certo? Vê só. Palhaço tem cedilha porque vem com o O, tá certo? Vamos lá. Com cedilha A, deixa eu pensar. Palhaça. Vou botar palhaça, porque eu gosto desse negócio, palhaça. Ok, ó, palhaça. Porque palhaça tem, tá? Cedilha, porque tem um A. Veja só, A, O e U, tá? U, vamos lá. Uma coisa que a gente usa no café, açúcar, tá certo? Por isso que tem o cedilha, porque tem o U. Então você tem que observar, tá? O uso do cedilha, o uso do S, o uso do SS é de observação, tá? De prestar atenção. Então, S eu utilizo na frente, tá certo? E quando ela vem, né, uma vogal e uma consoante ou vice-versa. SS quando vem no meio de vogais.
O S tem uma exceção também, mas isso aqui vai ser mais pra frente, tá? O S com som de Z. Mas mais pra frente tia ensina pra vocês, tá? Vai ter uma parte lá no livro que vai estar falando isso aí tia explica pra vocês. Aí hoje a gente tá entrando no uso do cedilha, tá certo? Cedilha eu posso utilizar com as 3 vogais, A, O e U, tá? Açude, ó, açude, tá bem? Tem cedilha por quê? Porque tem U. Uma palavrinha, tá certo? Que vocês gostam muito, caçula, filho caçula, é muito paparicado, ok? Aí você tem, ó, por que você utilizou cedilha? Porque lá tem um U, ok? Então se ligue que é tudo questão de observação, tá? Você tem que observar. Para eu utilizar a palavrinha, quer dizer, a cedilha, eu tenho que utilizar as 3 vogais, tá? Eu não utilizo cedilha quando tem o E e o I. Então se tem o E e tem o I, eu não utilizo, ok? Então vamos lá. Espero que isso já tenha entrado na cabeça de vocês. Vamos para agora substantivo. Olha, substantivo, tia já explicou para vocês, mas tia vai relembrar porque faz muito tempo, né? Então vê bem. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que você imaginar, tá? A todos os seres, todos os seres. Tudo que tem nome no planeta é substantivo. Árvore é substantivo, carro é substantivo, planta é substantivo, vamos lá, pedra também é substantivo, menina é substantivo, cabelo também é substantivo. Então tudo que tem nome, tá, é substantivo. Agora vê só. Existem tipos de substantivo. Hoje a gente vai ver, tá? Somente 2, para não confundir a cabeça de vocês. Então, bote uma coisa na cabeça, tá? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, tá? Aos objetos, né? Ou seja, às coisas, tá bem? Então, deu nome aos seres, deu nome às coisas, é substantivo, tá bem? Então, carro é o quê? Substantivo. Vânia é o quê? Substantivo, tá? Mamãe é o quê? Substantivo. Hoje a gente vai ver 2 tipos de substantivo, tá? O substantivo comum e o substantivo próprio, tá? Lembra que aquele negócio, escreve nome próprio, escreve com letra o quê? Maiúscula, tá bem? Então, nome próprio é nome de pessoas, lugares, tá certo? Ou bichinhos, animais, vamos dizer assim, tá? Rua, né, que é um lugar, país, que é um lugar, tá? Então, nome de pessoa, nome de animais, tá certo? Nome de lugares, é nome próprio, substantivo próprio. Então, quando eu falo assim, ó, Totó fugiu, então Totó é o quê? Substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome do meu bichinho, tá? Vamos dizer, do meu cágado, minha tartaruga, ok? Então, Totó fugiu. Totó é o nome do meu bichinho, tá? Então, ele vai ser com letra maiúscula e Totó é substantivo próprio, porque é nome de bichinho, tá? Eu digo assim, Ana, tá certo? Ana brigou com Pedro Vitor, ok? Então, Ana brigou com Pedro Vitor. Eu tenho o quê? 2 substantivos próprios aí. Ana e Pedro Vitor, certo? Ana, letra maiúscula. Pedro Vitor, letra maiúscula, tá bem? Então, vamos dizer assim, tá? Letra maiúscula, Ana e Pedro Vitor são substantivo próprio. Por quê? Porque são pessoas. Agora, meu carro quebrou. Carro, substantivo comum. Por quê? Porque é um objeto, é uma coisa, vamos dizer assim, tá? Livro, substantivo comum, porque é uma coisa. Gato, substantivo comum. Eita tia, mas a senhora acabou de dizer, um bichinho, é comum. Se eu boto o nome no gato,
tá? Eu boto o nome do gato de bem. Bem feio. Então, bem, tá? É o nome do gato. Então, bem é próprio, ok? Gato é comum, porque ele é bichinho, tá ok? Então, vê só. Planta, comum. Pedra, comum. Mesa, comum, tá? Então, tudo que for objeto, mas que não tem nome, ele é o que? Comum. Sapato, sandália, blusa, calça, escova para pentear cabelo, escova de escovar os dentes, pasta de dente, tudo isso é o que? Comum. Botei o nome, tá certo? Fernanda, deixa eu ver lá, Vânia, Ana, tá? Só sai isso. Deixa eu ver mais o que? Carol, tá? Então é o que? Tudo nome próprio, tá? Eu só falei mulher, não foi? Vamos lá, vamos botar uns homens. Reinaldo Janequim, Cauã Raymond, tudo nome o que? Próprio, ok? Porque é nome de pessoa, e principalmente pessoa bonita, que é o que interessa, ok? Então vê só, em português, tá certo? Não tenho muito o que falar. Lembre que o cedilha eu uso com 3 vogais. A, O e U. Nunca, never, com E e com I. Ok? Não pode. Então, substantivo comum, tá? É quando eu dou nome a objetos, tá certo? A seres que, vamos dizer assim, que não tem muita vida, né? Que seja objeto. Próprio, substantivo próprio, que seja nome de pessoas, nome de lugares e nome de animais. Então, tudo isso vem com letra maiúscula, tá? Eu não posso escrever Fernanda com letra minúscula, é com letra maiúscula. Maria com letra maiúscula, tá? Janequim com letra maiúscula, ok? Até aí, então, nome de pessoa, nome de lugar, tudo com letra maiúscula. Por exemplo, Rua Beta tem que ser com letra maiúscula, tá certo assim? Aí a gente viu também sílabas, não foi? Número de sílaba, né? Então eu posso ter, se eu tiver uma sílaba, monossílaba, se eu tiver 2 sílabas, dissílaba, se eu tiver 3 sílabas, tá? Feito tapete, ela vai ser o quê? Trissílaba. Se eu tiver 4 sílabas ou mais, polissílaba, tá certo assim? Se a palavra, né? Se não, na palavra, eu também vou encontrar a sílaba tônica, tá certo? Que é a sílaba mais forte. Se ela tiver acento, ótimo, porque aí eu já sei onde tá, tá? A sílaba tônica. Se ela não tiver, eu vendo, tá? Por exemplo, vou vender Ana. Então, vamos saber qual a sílaba forte de Ana. Então, olha, Ana é o que? O A, ok? Então, tá ligado nas paradas aí? Então não tem como se complicar, né? Eu vou aqui, tá? Pegar meu livro pra gente começar geografia, tá bem? Vamos lá. Em geografia, vocês vão deixar o livro aberto na página 302, tá? 302. Que foi esse assuntinho aqui, peraí. Que foi esse assunto aqui, ó, o espaço da escola, tá certo? Mas, eita tia, a senhora já deu isso aqui, já, a gente só vai relembrar. Na aula passada a gente viu, tá, o chamado ponto referencial, que é um ponto, tá, que a pessoa precisa de localização, tá, para ficar mais fácil. Então, eu digo a você, vamos dizer assim, tá, Maria Clara, vá lá no birô de tia, dentro do estojo rosa choque dela, e pegue meu piloto, tá? Então, qual foi o ponto de referência? O birô, tá? Então, ela já vai certo no birô, ponto de referência. Por quê? Porque se eu não tivesse dito, vá lá no meu birô, tá? Que tá onde? Na minha sala, ela podia procurar no colégio inteiro, né? Na sala de tia Josi, na secretaria com tia Vânia. Então, o meu birô é aonde? Na minha sala. E eu ainda disse o quê? Dentro do estojo rosa choque,
tá? Então foi o ponto de referência. Aí a gente viu também que o ponto de referência ele vai trazer outras palavrinhas, né? Como eu falei, dentro do estojo de tia. Então, dentro é uma palavra, tá? Uma palavra de posição. Eu posso dizer, pegue um livro em cima na estante. Em cima, tá? Embaixo, né? Eu posso dizer assim, Lucas Leal, apanhe seu caderno que está no chão, ou seja, está embaixo da cadeira, tá? Então, em cima, embaixo, dentro, fora, são locais de posição, tá certo? Então, você não tem dúvida em relação a isso aí, beleza? Vê só. Aí, já que eu não tenho dúvida em relação a isso, a gente vai hoje para ponto de vista, tá? Os diferentes pontos de vista. Vê bem. A gente tem, tá? Verifica pela fotinho que vocês estão vendo aí no livro de vocês. Você tá vendo que este menino, tá bem? Ele está olhando para o lixo, né? O lixeiro que está em cima do birô. Então, essa foto aqui, tá certo? Essa posição, ela é frontal, tá? Se por um acaso eu tô com o piloto aqui, tá certo? Na minha frente, eu tô olhando para ele assim, reto, é o que? Frontal, tá? Frontal, porque ele está na minha frente, ele está praticamente na visão dos meus olhos, tá bem? Se por um acaso, tá? Eu já boto o meu piloto, tá? Mais para baixo aqui, ó, vamos dizer assim, tá bem? Ele não está na minha frente, na posição dos meus olhos, tá? Então, se ele tá na minha frente, na posição dos meus olhos, ela é o quê? Frontal. Se ela está, tá certo? Mais para baixo, ou seja, eu tenho que olhar de lado, né? Praticamente de lado, ela é o quê? Oblíqua, tá certo? Oblíqua, ó. Tá bem? Você pode ver que eu tenho que olhar de lado, Se por um acaso eu boto aqui, tá bem? Aí ela já está para onde? Para baixo, porque aí eu já tenho que baixar o pescoço, tá? Verifique que quando eu botei aqui, o meu pescoço não baixou tanto, né? Eu estou olhando para o piloto, mas o meu pescoço não está tão abaixado. Eu estou olhando de lado, então oblíqua. Se eu estou olhando para cima, tá certo? Na frente, na linha dos meus olhos, ela é o que? Frontal. Mais para baixo, ela é oblíqua, tá certo? Oblíqua. E se eu estou aqui, ó, para baixo, tá certo? Para baixo, tá? Ela é o que? Vertical. Porque eu estou olhando, tá certo? Para baixo. E aí eu tô olhando aqui assim, ó, tá? Por que vertical? Preste bem atenção. Quando a linhazinha, ela está em pé, tá? Tá um pouco meio troncha, mas não liga não. Ela é o que? Vertical. Então é por isso, tá? Se eu tô olhando alguma coisa e ela tá aqui, olha a linha. Ela é uma linha reta. Então ela é vertical, tá? Como aqui, ó, eu estou olhando aqui pro meu olho. Então ela é horizontal, tá certo? Horizontal. Quando a linhazinha, ela é deitadinha, ela é horizontal, tá certo? Então, o que eu tenho que colocar na cabeça é o seguinte, tá? Olhei na direção do meu olho frontal, certo? Frontal. Botei mais para baixo, ela é oblíqua, porque eu estou olhando de lado. Botei para baixo e o pescoço envergou, tá certo? Ela é vertical, tá? Então eu tenho 3 pontos de vista, né? O para frente, que é frontal, o do lado, que é oblíqua, tá? E aqui a minha visão, quando eu olho para baixo, ela é vertical. Então é o seguinte, tá, crianças? Vocês estão sabendo que na próxima semana, tá? Na segunda-feira já começam as provas. Essa não, a outra. Então, mamãe vai estudar com vocês em casa, tá? E tia vai fazer as provas com vocês, tá bem? Depois mamãe conversa com vocês para saber, para vocês ficarem sabendo como vai ser essas provinhas, tá? Aí é o seguinte, não se aperreia que a gente vai fazer exercício sobre isso tudo que tia falou aqui para vocês irem treinando em casa, tá? Se cuidem.
até quarta-feira.